Nós estamos na primeira sexta-feira do tempo quaresmal. Então gostaria de hoje nós lermos essa devoção tão cara para nós, mas com o critério, com o viés quaresmal. Pois bem, tanto a primeira leitura como a segunda leitura, que foi o Evangelho, elas concatenam, elas interligam uma na outra. Percebamos, a primeira leitura nos conta a história de José do Egito, mas o Evangelho nos fala dos vinhateiros homicidas. Mas tem uma nuance, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, que casam. Na primeira leitura, nós líamos o livro do Gênesis, lá no capítulo 37, mas no versículo 20, os irmãos de José, movidos por sentimentos, por paixões desordenadas, eles dizem assim: vamos, matemo-lo e lancemos ele numa fornalha, lancemos uma cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou, assim veremos do que servem os sonhos. No Evangelho, São Lucas, São Mateus, capítulo 21, no versículo 38, os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, tomemos posse da sua herança. Então, na primeira leitura, vinde, matemos. A segunda leitura, o Evangelho de Mateus, diz também: vinde, matemos. Pois bem, aqui nós vamos lembrando que a sexta-feira, toda sexta-feira do ano, mas principalmente a sexta-feira do tempo da Quaresma, é um tempo que nos convida a jejum, oração, penitência, um dia de nós não comermos carne, mas é um dia de nós aguçarmos a nossa vida espiritual. E nós temos então um exercício para fazer na sexta-feira, chama a Via Sacra. E na Via Sacra, na quarta estação, Jesus já está indo para o Calvário e Jesus encontra com a sua mãe. Ali existe um encontro. E o contrário de encontro não é desencontro. O contrário de encontro não é perda. O contrário de encontro é ingratidão. Que percebam que quando Jesus caminhava para o Calvário, sua mãe estava ali, mas também estavam os soldados pérfidos, estava a multidão, estavam as pessoas, e no entanto, eles estavam encontrando com Jesus, mas eles estavam com ingratidão. Então, na primeira leitura, nós vemos que aqueles irmãos de João, ou de José, eles têm uma ingratidão. No Evangelho, aqueles escribas, aqueles fariseus, eles têm uma ingratidão. Foi isso que no século XVII, lá na França, quando Jesus, misericordioso, aquele coração, ele aparece, tudo bem, é uma revelação particular. Você pode crer ou você pode não crer. Isso não vai influenciar o seu ser cristão. Mas nessa revelação particular, ela nos fala que no século XVII, diante de uma freira, Santa Margarida Maria Lacoque, Jesus aparece a ela. E quando Jesus aparece a ela, ele diz: meu coração está sofrido, meu coração está machucado. E ali, naquele diálogo assim de êxtase grandioso, Margarida, ela diz: o que machuca o seu coração?
ó meu Senhor. E ele fala: uma coisa me machuca, uma coisa me fere, a ingratidão. Não da ingratidão daqueles que não conhecem a fé. Esses já são ingratos, mas ingratidão dos meus escolhidos. Ou seja, a escolha que Jesus fez é aquela imagem que nós vimos no Evangelho, mas também o profeta Isaías, lá no capítulo 5, ele já vai nos apresentar. É uma imagem de uma vinha. A vinha, talvez para nós, não tem tanta valia, não tem tanta relevância. Talvez para nós, Jesus deveria usar uma imagem de pé de café ou plantação de cana, para nós assim compreendermos um pouquinho melhor, Mas a vinha para o povo judeu, ela era muito cara, porque a vinha, ela demanda cuidado, zelo, para que uma parreira ela dê frutos, e frutos sazonados, frutos bons, frutos doces, para que ela produza um vinho legal. Ela precisa ser cuidada com zelo, ela tem que ser podada no tempo certo, ela tem que ser regada de maneira adequada, ela tem que ser cultivada, a terra precisa de ter um bom preparo. Esse zelo que os israelitas tinham com a vinha, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem para com o seu povo. Então vê que ao longo do tempo, Deus Pai, ele preparou o seu povo para receber um fruto sazonado. Mas, como diz o profeta Isaías, quando eu fui até a vinha, procurei uvas, encontrei frutas amargas, frutas azedas. E talvez é isso que acontece conosco. Nós não produzimos frutos, ou até produzimos, mas frutos azedos, estragados, devido a essa ingratidão. É isso que aconteceu no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 17, quando Jesus ele já está diante de Pilatos. Jesus fala: eu sei, Jesus está falando com ele próprio, eu sei o que fizeram as pessoas para me entregar a Pilatos, foi a inveja. Foi isso que aconteceu lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Depois que ele ressuscita Lázaro, aí assente um pavio de pólvoras em Israel. Aí as pessoas começam a ir atrás de Jesus e ver que Jesus fez um milagre, Jesus ressuscitou alguém dos mortos. E aí os escribas e os fariseus, lá no capítulo já 12, mais ou menos no versículo 9, 10, do capítulo 12 de João, os escribas e os fariseus, eles falam: olha, eles reúnem no sinédrio, eles falam: o ibope, em outras palavras, o ibope de Jesus está crescendo, vamos matar tanto o que ele ressuscitou, quanto ele próprio, para que o caso abafe. Porque então esses fariseus, esses escribas, tinham uma ingratidão. Pois bem, os irmãos de José, eles tinham uma ingratidão em você e em mim. No nosso coração, o que nós temos? A palavra ingratidão, ou invidere em latim, significa aquele que mal consegue ver. E talvez nós temos uma ingratidão, uma indiferença com o nosso Senhor, porque nós mal vemos os seus feitos.
nós não compreendemos. Pois bem, então no dia de hoje, dia de sexta-feira, é um dia penitencial, um tempo quaresmal, é um tempo de nós confessarmos. Se até hoje você não confessou, se confesse. Se você não está comungando, se confesse para comungar, e comungar bem. Se você não visita o Santíssimo já há algum tempo, visite hoje. Quaresma é tempo de crescer no amor, e nós só crescemos no amor com a confissão bem feita, a comunhão bem realizada, e pedindo sempre: Senhor, concede-me o dom da fé. Então, não paguemos o mal com o mal, mas paguemos o mal com o bem. Voltemos a ser amigo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.